Então vamos lá, irmãos. Nós temos 2 cânticos. É aquele bem-aventurado, espera no Senhor. Esse cântico é muito antigo, mas é muito bonito, né? As meninas sabem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente no seu poder. E medita de dia e de noite, hoje e sempre. Sua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, hoje e dia sempre. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir. A certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém, amém. Irmãos, nós temos que ter confiança nesse amor e ao mesmo tempo entender que sem compreender a graça do Senhor, sem entender, compreender, admitir o quanto somos pecadores e o quanto nós dependemos, mas dependemos mesmo da graça de Deus, o pecado nos vencerá. Não há nenhuma possibilidade de a gente vencer o pecado se não for no poder do Senhor. Então a gente confessa isso, não é? A gente confessa isso. Esse cântico é uma confissão. Eu não sou nada diante do teu poder, Senhor. Eu não sou merecedor do teu amor. O cântico que nós vimos agora diz: eu não sei porque o Senhor me escolheu. Ele escolheu pela sua graça, pelo seu amor. Só isso. É dó, é João? Sol? Eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti.
ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Faz de mim o teu querer, Senhor. Deus, Pai amado, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, com o único objetivo de ouvir Tua palavra, Senhor, e tentar, Pai, a cada dia colocar em prática, Senhor, para cada caminhar poder vencer, Deus, todos os desafios, Senhor, em busca da santidade, Pai. Senhor, fica conosco, visita cada um, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui presentes com saúde. Nos trouxemos em paz para a Tua casa, Senhor. Ajuda, Pai, quem está precisando nesse momento, Senhor, da saúde, Senhor, da Tua visita. Os doentes, Pai. Também sabemos, Senhor, que quando perdemos um ente querido, é uma dor insuportável, Senhor, dilacerante. Então, nesse momento, a família do pastor, Senhor, que hoje faleceu, cuida deles, dos filhos, da esposa, Senhor. É uma dor que só Tu sabes, Pai, o que eles estão passando. Fica conosco durante todo esse culto, nos leve em paz para nossas casas, assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, foi falado na oração e os irmãos sabem. Faleceu um pastor conhecido de alguns irmãos aqui, e é triste quando a gente perde uma pessoa querida. Eu, pelo menos, fico muito triste, não tanto pela pessoa que se foi, ela se foi, Deus já resolveu. Eu fico muito mais triste pelos que ficaram sofrendo com a ausência dele, familiares, pessoas que dependiam. Eu fico muito triste. Eu sei que Deus vai prover todas as coisas. Tanto para um que se foi, Deus sabe para onde foi, e os que ficaram, Deus sabe como vai tratar deles. Mas são coisas que a gente precisa entender isso sobre o conhecimento de Deus. É o assunto que nós vamos tratar. O conhecimento de Deus e a fidelidade do crente com base nesse conhecimento. Então nós vamos ler Lamentações. Eu já preguei nesse texto aqui outras vezes, mas com outro desdobramento. Nós vamos ver hoje aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 38 a 40. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, logo depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Nós vamos ler do versículo 38 ao 40 e vamos desenvolver essa ideia aqui, não é? Diz assim a palavra de Deus, hein? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38 a 40. Hoje, no ensinamento para os meninos lá dentro, nós passamos por aquele versículo que Jó diz para a mulher dele: mulher, tu falas como uma louca. Acaso receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Então Jó sabia com certeza que o mal vinha de Deus também. Ele sabia disso. Então aqui diz assim, irmãos, 38 a 40, Jeremias capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 38 a 40, diz assim: acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Só até aqui, irmãos, para a gente desenvolver. Então, irmãos, vocês sabem porque eu falo aqui muito sobre isso. É comum, muito comum. Que movimentação é essa aí? Tem um bocado de gente se movimentando, falando que é isso. Então, olha, é muito comum, mais do que vocês pensam, receber pessoas
no gabinete para aconselhamento, alguns nem da nossa igreja são, mas ligam para mim, a gente vem para cá, a Margarete vem comigo. Então, pessoas buscando aconselhamento porque estão enfrentando tribulações intermináveis, quase sempre ou especialmente no âmbito familiar. Problema com os filhos, problema com o cônjuge. E essas pessoas não conseguem discernir, nem aceitar, quando lhes mostramos que isso faz parte da misericórdia de Deus, pesando a mão sobre essa pessoa, no sentido de trazê-la à obediência. Há vários que não aceitam isso. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Sem nenhuma dúvida, a maioria das tribulações que sobrevêm a essas pessoas é fruto da desobediência. Eu não tenho nenhuma dúvida. E Deus, na sua misericórdia, mantém a mão pesada sobre elas, com todo tipo de confusão na sua casa, exatamente para que, através do conselho do pastor, esquadrinhemos nossos caminhos, e voltemos ao Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los, vamos ver se está certo, vamos ver se nós estamos no caminho de Deus. É isso que quer dizer o provemos-los, e voltemos ao Senhor. Pois é, irmãos, é uma dificuldade terrível, mas o convite de Deus permanece. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemos-los. Está de acordo com a palavra de Deus? Sabemos que as nossas vidas, irmãos, observadas as exceções, em nossas vidas, normalmente, falei que eu ia falar isso na pregação, fazemos planos para nós e para nossos filhos, e quando incluímos o Senhor nesses planos, Ele entra apenas como aquele que vai nos abençoar. Deus não faz parte dos planos. Ele entra apenas como o abençoador da gente. Porém, quando o resultado do caminhar desse plano, do planejamento, o caminhar começa a dar errado, ou quando não dá certo, certo, vírgula, no que nós imaginamos que seria certo, e no que nós imaginamos que iria dar de resultado, quando não dá isso, os problemas começam a nos sufocar, e algumas perguntas são recorrentes. Por que, Senhor? Por que eu fiz de errado? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não abençoa meus filhos? Como isso pode acontecer comigo e com a minha família, Senhor? Por que é essa loucura a minha casa, Senhor? Convém lembrar, irmãos, que mais uma vez eu repito, observadas as exceções raras, normalmente Deus sequer foi convidado a participar do planejamento. Eu fiz o planejamento sozinho e o plano está pronto e agora vamos seguir. Onde é que Deus entra nessa história? Só para me abençoar. E se Ele não me abençoar como eu imaginei que Ele iria me abençoar, começa a dar errado, começa a dar problema, aí eu, Senhor, que é isso? Como é que pode? Eu sou crente, Senhor. Esquadrinhemos nossos caminhos, irmãos, provemos-los. Os nossos caminhos são os caminhos de Deus ou são caminhos que nós trilhamos por nossa própria conta e queremos que Deus endireite quando não chegamos no destino que imaginávamos que chegaríamos? Qual o nível do nosso conhecimento de Deus? Qual a evidência da nossa fidelidade a Deus com base nesse conhecimento? Qual o nosso comprometimento com a igreja da qual nós fazemos parte? Qual a nossa participação como agentes de Deus
na sua obra da salvação. Afinal, nós somos servos de Deus ou senhores das nossas vidas e até mesmo do Senhor, que deve abençoar nossas vidas, do jeito que nós entendemos o que é bênção. Irmãos, é por isso que o pastor diz: eu sei quem é crente. E sei mesmo. E sei mesmo. Essas perguntas aqui, as respostas dessas perguntas, evidenciam claramente quem é e quem não é. Olha, irmãos, vamos lembrar alguns tipos bem conhecidos na Bíblia. E na nossa experiência, nós conhecemos muito bem os crentes domingueiros. Eu vou logo bater na ferida em cima. Vanira esteve doente, eu chamei a igreja a atenção aqui. Nós vamos cuidar dessa irmã. E avisei logo: se ninguém for, eu vou. Eu e minha mulher. Todo dia ligava para ela. Quem mais ligou? Parece que só Vilta. Irmãos, isso é muito complicado, irmãos. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Qual o meu comprometimento com a igreja? Igrejas são pessoas, não é esse prédio aqui não. Há muitas pessoas que são simplesmente assistentes de missa, que nem os católicos, que nem qualquer outro religioso, aliás, que nem não, pior. Pior. Meu irmão mandou, um irmão que é pastor em Curitiba, tem irmão pastor em Curitiba, outro que é pastor no Rio de Janeiro, outro que é pastor em Belém do Pará. O de Curitiba mandou uma foto para mim de um camarada de paletó, uma Bíblia aqui, debaixo do braço. Aí colocou: olhem esse irmão indo para a igreja. Ele é da Assembleia de Deus e não é nenhum oficial. Ele é simplesmente, digamos assim, um membro, ou seja, ele não tem nenhum cargo na igreja para ir de paletó. Ele vai porque ele está indo para a igreja num dia de culto, que para ele é algo especial. Aí ele botou lá: na minha igreja, irmãos têm a cara de pau de vir para o culto à noite de bermuda. Aí eu mandei dizer para ele: meu irmão, pelos meus conhecimentos e meus estudos em ciências das religiões, das chamadas religiões, eu usei uma expressão daqui da Paraíba, o cristianismo é o mais fuleira. Dentro do cristianismo, os tais protestantes, ou os tais evangélicos, são os mais fuleiras. E dentre esses evangélicos, os presbiterianos são os mais fuleiras. Porque com base na tal história da predestinação, não tem mais que fazer nada. Está tudo feito. Cantamos agora, tudo ele já preparou. Não tem mais que fazer nada. Vou para a igreja de domingo e se dê satisfeito, o pastor. Pois é, irmãos. Ele respondeu só: falou e disse. Então, irmãos, eu chamo a atenção de vocês aqui, eu bato na ferida. Eu cito nomes, vocês sabem disso. Eu cito nomes às vezes. Às vezes o irmão vem falar mal de outro, diga: e você? E você? Não tem conversa não. Esquadrinhemos nossos caminhos. Provemo-los. Vamos ver se esse caminho está de acordo com o caminho de Deus mesmo. Pessoas que vêm para a igreja como simples espectadores, como alguém que paga, isso quando realmente contribui com a igreja financeiramente, e vocês sabem que são poucos, e fica aqui domingo a domingo, assim como se estivesse cumprindo, como se estivesse não, basicamente é isso mesmo, cumprindo uma obrigação cultural familiar, de vir para uma igreja todo domingo, a missa quando era católico, agora para o tal culto, quando é crente. Às vezes gostam do chamado culto, quando não gostam, saem criticando. Pregação hoje foi uma negação. O tal do louvor, pense nos louvores sem graça. Olha, irmãos,
Pessoas sempre prontas a criticar. E essa é uma atitude normal de quem não se envolve nos trabalhos, sejam eles de que ordem for. Trabalho de empresa, o cara não se envolve. Aí quando alguém quer fazer alguma mudança na empresa para melhorar, o cara ele está tentando melhorar, o que não participa de nada critica logo, isso não vai dar certo não, isso aí não sei o quê. Caramba, eu falei para vocês, quando eu fazia consultoria de empresa, eu mandava demitir esses caras na hora. Demito o cara, meu amigo, esse cara é uma desgraça aqui, isso é um atraso. Então essas pessoas que não participam sempre estão prontas a criticar. Criticar aqueles que estão comprometidos com o trabalho. Nada de novo, meus filhos, nada de novo nesse tipo de comportamento. Nos tempos de Israel já era assim. Vou citar um exemplo para vocês. Quando Neemias voltou para Jerusalém, por autorização do seu rei, para construir os muros, lá existia um tal de Sambalá, um tal de Tobias e um tal de Gesem, sei lá. Números 2:19. Sempre dispostos a fazer críticas, a tentar atrapalhar, boicotar o trabalho. E Neemias fala sobre esse assunto e diz acerca dos fiéis, acerca daqueles que conhecem a Deus, acerca daqueles que realmente estavam comprometidos. Porém, nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite nós trabalhávamos. E fizeram o muro de Israel em 18 dias, sei lá quanto. Um milagre. Outro tipo, que é identificável também, é aquele comprometido, ou tem algum envolvimento, no sentido de ter alguma participação no negócio, mas é uma participação falsa, é uma participação superficial, é uma participação sem comprometimento, sem envolvimento. Faz de conta que está, mas não está. Quando você precisa, não está. Cadê a pessoa? Não está mais, não veio mais. Não persevera na obra, não soma realmente, apenas aparece. Exemplo que a gente pode citar, a igreja primitiva, Ananias e Safira. Lá está escrito que Barnabé vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. Colocou aos pés dos apóstolos, quer dizer isso, entregou aos apóstolos. Para ver o que é que a gente vai fazer isso, já que eles estavam dividindo, tudo lhes era comum, lembram? Aí Ananias e Safira, para aparecer, para dizer que nós estamos dentro do negócio e bem dentro, fizeram de conta que estavam fazendo igual Barnabé, venderam um terreno por um valor e disseram que venderam só pela metade, digamos assim, entregaram lá o... Pois é, Deus os fulminou. Atos 5, tem essa história. Então essas pessoas têm como característica aparecer, eu quero aparecer. Normalmente, diante de uma atividade nova, ou de um fuzuê, ou de um ativismo eclesiástico, não, é comigo mesmo, pronto, pode deixar que eu estou aí. Inclusive se sobressaem as outras. Um personagem que a gente pode ilustrar desse negócio de ser o atirado, o faz tudo, Pedro, o discípulo Pedro, mesmo depois de apóstolo não era assim, mas discípulo. Certa ocasião chegou a dizer na frente dos outros discípulos de Jesus: Senhor, esses aqui podem até te trair, te deixar, mas eu mesmo. Quer dizer, o cara se declarou melhor do que os outros, diante de todos os outros. Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para esses outros aqui, para mim tu nunca serás. O que aconteceu com o tempo? O tal Pedro negou o Senhor, vergonhosamente. O tal Pedro, mesmo depois de Jesus já ter aparecido para eles, já ter ressuscitado e aparecido para eles, desanimado, vou pescar. Vou voltar para a minha vidinha, que esse negócio com esse aí que dizia que era o nosso rei, como se diz, foi para o beleléu. O Pedro, o afoito Pedro. Aparentemente o desapontamento com a morte daquele que ele imaginava que era o rei abalou o seu entusiasmo inicial, de eu vou contigo para qualquer canto, eu não te deixo, esse aí pode até negar, eu mesmo não. Irmãos, esquadrinhemos nossos caminhos,
provemo-los e voltemos ao Senhor, se é que somos do Senhor. Qual o nível do nosso conhecimento de Deus? Eu insisto tanto nisso aqui. Quem não conhece o Senhor e cresce nesse conhecimento não é convertido. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar lembrando isso aqui direto. É religioso, está numa igreja, isso não serve de nada, irmãos. Qual é o nível do nosso conhecimento de Deus? Eu tenho crescido nesse conhecimento? Eu tenho buscado esse crescimento? Será que o entusiasmo inicial de uma suposta conversão foi-se embora? Eu agora estou simplesmente cumprindo um rito cultural, religioso, familiar, de ir para uma igreja todo domingo? Quando o pastor chama a atenção para alguma atividade que é natural da igreja, como visitar uma irmã doente, estou nem aí, nem me passa pela cabeça. Ou será que esse ensinamento do pastor não já estão me dando na paciência, não sabe? A mesma pregação todo domingo, claro, eu estou pregando a Bíblia. Mesma conversa todo domingo, claro, eu estou chamando a atenção de pecadores. Eu não venho mais não. Tem um bocado de gente aqui que saiu e vocês conhecem, não vem mais. Por quê? Porque não aguento minhas pregações. E por que não aguento minhas pregações? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não agrada a pecador. Especialmente o pecador que não quer esquadrinhar seus caminhos. Não quer considerar seus caminhos. Tá bom, eu sou crente. Eu vou ficar aqui escutando o pastor me chamar a atenção todo domingo? Eu sou crente. Irmão, uma pessoa que pensa assim, seguramente não é crente nem será. Nem é crente nem será. Deus não trata com arrogantes. Deus não trata com soberbos. Deus não trata com quem não se humilha diante da sua palavra. Nós lemos o salmo aqui, vocês escutaram. Meus filhos, será que diante de desapontamentos ou diante de tribulações na nossa casa, tribulações que podem ser do tipo morreu alguém, como aconteceu com o pastor, será que a gente não vai ficar blasfemando contra Deus? Ou será que não vamos usar esse evento para tirar algum proveito de alguma forma? Será que como Pedro, algumas pessoas, eu vou cuidar da minha vida. O negócio da igreja, o pastor chamou a atenção, eu vou cuidar da minha vida. Mas a irmã está doente, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida, a irmã está doente, ela que fica doente lá. Deus cuida dela, como? Deus vai mandar algum anjo vindo do céu cuidar da irmã? Não, Ele não vai fazer isso. O anjo que Ele vai mandar para cuidar da irmã sou eu. É você, é você, é você, é você. Qual o nível da nossa fidelidade ao Senhor? Foi Ele que mandou que nós cuidemos um dos outros. Qual a nossa participação na obra do Senhor? Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que eles se amem, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Nós estamos envolvidos nisso. Somos servos do Senhor ou senhores das nossas vidas? E os outros que cada um cuide da sua vida. Lembra das palavras de Jesus? Nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pois bem, irmãos, esses que o amor se esfriará, certamente não são salvos. Felizmente, pela graça de Deus, sempre haverá um remanescente. Sempre haverá um remanescente. Nem que seja um em cada igreja. Nem que seja 1, 2. Mesmo que seja um pequeno grupo de irmãos, como Jesus disse que será. Poucos entrarão pela porta estreita. Poucos trilharão pelo caminho apertado. Quando voltar o Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Todos estarão cuidando das suas vidas. Ninguém está nem aí para nada.
Um pequeno grupo de irmãos que se caracteriza pelo crescimento no conhecimento do Senhor, se caracteriza pela prática desse conhecimento, pelo amor ao Senhor que se evidencia invariavelmente no amor ao próximo. Eu não tenho como amar a Deus sem amar meu próximo. João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso, está escrito desse jeito. Então, irmãos, é pelo conhecimento do Senhor, pela fidelidade ao Senhor com base nesse conhecimento, pelo comprometimento com a sua obra. Aí, nesse caso, nós vamos usar o apóstolo Paulo como exemplo, personagem ilustrativo. Como Paulo, pelo seu conhecimento de Deus, as pessoas comprometidas com a obra são convictas das suas responsabilidades. Às vezes alguém aqui, já aconteceu mais de uma vez, pastor, bote fulano, dê um cargo para fulano que ele vem para a igreja. Eu fico tão triste quando eu escuto isso. E já aconteceu aqui na igreja. Pessoas antigas na igreja, antigas na fé. Não, vamos dar um... Ele não está vindo, não. Vamos dar um cargo para ele que ele vem. Meu Deus do céu. As pessoas que são crentes sabem do seu compromisso com a obra do Senhor, sabem do seu compromisso com a igreja, sabem da sua responsabilidade com os irmãos, sabem que uns devem carregar o fardo do outro, ajudar o outro. Paulo, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Esse homem sabia que foi chamado para pregar o Evangelho. Pegava uma pisa em todo lugar que chegava, era preso em todo lugar que chegava, mas ai de mim se eu não pregar. Eu sei a minha responsabilidade. Eu sou um servo do Senhor. Ele me salvou para isso. 1 Coríntios 9,16. Paulo era assim. E eu lhes afirmo, irmãos, ele não era melhor do que nenhum de nós aqui. Paulo não era melhor do que nenhum de nós aqui. Não era melhor do que Lula, do que Fernandinho Beiramar. Ele era um pecador redimido. Um pecador em quem habitava o Espírito Santo de Deus, um pecador que tinha conhecimento do Deus que o salvou, um pecador que sabia da sua responsabilidade no plano eterno de Deus para a salvação dos seus eleitos. Ele foi chamado para pregar, ele sabia disso. Ai de mim se eu não pregar. Pode pegar pisa, não interessa. Pelo conhecimento de Deus, Paulo tinha fortes convicções que não o deixavam fugir do seu compromisso. A sua vida era mais do que um corpo doente, que ninguém sabe que doença era que ele tinha, eu imagino que era nos olhos, mas ele assim mesmo continuava. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque é na minha fraqueza que se evidencia a força de Deus, o poder de Deus. Exatamente. Ele sabia. Então, irmãos, quem tem convicção da sua responsabilidade com a obra de Deus, não pode olhar para trás. Jesus ensinou isso também. Ninguém quer ter posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, se eu digo que fui convertido, entrei numa igreja, a obra do Senhor, mas não participo dessa obra, eu apenas assisto missa todo domingo, está fora, meu amigo. Fora. Jesus disse isso em Lucas 9:62. Irmãos queridos, nós precisamos considerar essas coisas, esquadrinhemos nossos caminhos. O mal também procede de Deus. Não esqueça que o diabo é de Deus, os demônios são de Deus, a doença é de Deus, a morte é de Deus. Eu tenho as chaves da morte. Eu não tenho nada contra a morte, eu tenho dito para os irmãos aqui várias vezes, eu não tenho absolutamente nada contra a morte. A morte é um decreto de Deus, eu não posso ser contra um decreto de Deus. Normalmente as pessoas têm o maior medo de morrer, eu não tenho, mas nenhum. Não tenho nada contra a morte. Nem a minha, nem a de ninguém.
Claro que eu fico triste quando perco um ente querido, se for o caso, quando perco um amigo, você fica triste, nós temos sentimentos. Mas isso é normal, perfeitamente normal. Isso não me abala. Então, meus filhos, a pessoa comprometida com a obra do Senhor não pode reclamar de nada. Lembra que está escrito: os murmuradores, os reclamões, não têm a herança do reino de Deus. Por quê? Porque quando você está reclamando, você está anulando ou jogando fora a graça de Deus na sua vida. Você está se prendendo a reclamações, porque isso, porque não sei o quê. Sim, colega, e a graça de Deus na sua vida não vale nada, não é? Os murmuradores não irão para o céu, está escrito na Bíblia em mais de um lugar isso. Por quê? Faz sentido. Lá no céu ele não tem do que murmurar, lá ele não tem do que reclamar, então não é o lugar adequado para ele mesmo, não. O lugar adequado para ele é o inferno, lá ele vai reclamar bastante. No céu não tem do que reclamar. Então, pense numa chateação, eu ir para um lugar que eu não posso reclamar de nada. Pois é, não serve, não vai mesmo não. Os murmuradores não têm o reino de Deus. Então, olha, meus filhos, como o negócio é interessante. O crente não pode reclamar de nada, o crente não pode fazer reivindicações para si mesmo, como se tivesse algum direito. Se você for fazer alguma reivindicação, faça-a com base na palavra de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu. Agora, para quem ele prometeu? Preste atenção. Para não dizer que nem a irmã, no lugar que eu fui pregar, a irmã pegou a Bíblia e foi dizer isso: Deus deu em dobro a Jó, ele vai dar para você, irmão. Eu peguei a palavra: vai não, o que ela disse aqui está errado. Isso foi para Jó. Não foi para você coisa nenhuma, não. Isso foi para Jó, única e exclusivamente para Jó. Não foi para ninguém aqui dentro. Então preste atenção, quando você for reivindicar uma promessa de Deus, para quem foi essa promessa? Em que contexto? Preste atenção, para não estar reivindicando uma promessa que não é para você. Nós vimos aqui agora, é para os justos, para os que temem a Deus, para os humildes de coração. Eu estou nesse rol? Não. Eu sou um arrogante, um desobediente a Deus. Então não é para você, colega, essa promessa aqui. Para você é essa aqui: eu exterminarei os ímpios. Preciso tomar cuidado. Então, meus filhos, como ensina Paulo a Timóteo, a pessoa comprometida com a obra do Senhor está mais preocupada em satisfazer aquele que o arregimenta. Paulo ensina a Timóteo: nenhum soldado vai estar cuidando dos seus interesses, não. Ele está cuidando de satisfazer a vontade de quem o arregimentou, do seu comandante, do seu capitão, coronel ou o que o valha. Deus me arregimentou, pois é, o meu interesse agora é em fazer a obra dele e não a minha. E mais, reivindicar que ele me ajude a fazer a obra que eu entendo que é melhor para mim. É brincadeira um negócio desse? Então nós temos que conhecer o nosso Senhor. O compromisso de Paulo era esse. Ele podia afirmar como afirmou: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, em nada, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Estão vendo? Minha vida não vale nada se não for com esse propósito. Minha vida não me é preciosa se não for para fazer isso. Há um ditado que diz: quem não vive para servir não serve para viver. Isso devia estar escrito na Bíblia, devia ser um versículo da Bíblia. Porque uma pessoa que não serve mesmo. Devia ser exterminada. Para quê? Essa pessoa vive, se não serve os outros. Era para ser, no meu entendimento, era para ser exterminado. O cara não serve para nada. Não. Pode matar e enterrar. Ele está fazendo o quê aqui? Só comendo? Lembra que Paulo disse: aquele que não quer trabalhar também não coma. Então pronto, morra, deixa ele fazer greve de fome, forçada até morrer. Não serve para nada. Irmãos, como Deus é maravilhoso, meus filhos, como Deus é maravilhoso. Como este servo do Senhor Paulo, pelo conhecimento de Deus, foi levado a compreender a graça derramada sobre a sua vida, inclusive e principalmente através das tribulações. Eu me glorio nas tribulações. Estou aqui louvando Paulo, não. Estou tentando mostrar ele como exemplo de uma pessoa que sabe qual é a sua responsabilidade na obra do Senhor. É nesse sentido que nós somos chamados a esquadrinhar nossos caminhos. Ah, tem doença na minha casa. Sim, qual é o problema?
Quem é que não vai adoecer nesse mundo? Quem é que não vai morrer nesse mundo? Ninguém se queixa de Deus imaginando que Deus o esqueceu. Senhor, por que aconteceu isso na minha casa? Senhor, o Senhor me abandonou. Deus disse, fui eu mesmo que abandonei. Tem certeza que fui eu que te abandonei? Será que não é o inverso, não? Tentar exigir alguma coisa, algum crédito de Deus, como uma irmã que eu visitei, médica, prostrada numa cama lá. Pastor, eu vivi para cuidar dos outros. Eu vivi para salvar a vida dos outros. Eu vivi dentro de um hospital o tempo todo para cuidar dos outros. Como é que agora me acontece? Como é que Deus... Ah, quer dizer que a irmã acha que tem crédito com Deus. Aí quando eu comecei a descascar para a irmã o que é que nós somos, pastor, ninguém nunca tinha me ensinado isso. Eu sei, eu conheço o seu pastor. Eu sei que ele nunca lhe ensinou isso. Recentemente expulsaram o pastor da igreja. Os irmãos daqui do bairro sabem quem é. Então, irmãos, nós não temos crédito diante de Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não vá com arrogância diante de Deus. Não vá cobrar nada de Deus como se ele se devesse, como se ele devesse para você alguma coisa. Como ensina o profeta Jeremias, aquele que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jó, por causa da acusação dos seus muito amigos, chegou a se defender, a achar que tinha algum crédito diante de Deus. Primeira pergunta que Deus fez logo a ele: quem é esse? Quem é esse abestado? Numa palavra paraibana, quem é esse abestado que fala o que não sabe? Quem é esse que está falando sem saber nada? Para Jó. Tu é quem mesmo? E Deus não te explicou para Jó porque ele sofreu, não. Nunca. Não deve explicação para nós, irmãos. Deus é nosso Senhor. Senhor não deve explicação para servo. Quando eu sei quem é o meu Deus, isso me basta. Isso me basta. Eu sei quem é o meu Deus. Irmãos queridos, é o conhecimento de Deus. É o crescimento diário nesse conhecimento que sedimenta cada vez mais a nossa fidelidade ao Senhor. Eu sou fiel ao meu Senhor, Ele me concedeu essa graça. O Senhor é fiel à sua palavra, Ele não é fiel a mim não, Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz que vai me levar, eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para me levar até aquele dia em que Ele me entregará o meu depósito, o meu tesouro, minha coroa inacessível. Eu sei. Eu não posso como vacilar com esse meu Deus. Somos pecadores, sim, cometemos pecado, sim, mas o Senhor está comigo o tempo todo. O Senhor me livra dessas coisas o tempo todo. Por isso, irmãos, mesmo no meio a tribulações, doença, que são as coisas que mais nos afligem, são as doenças, mesmo em meio às tribulações, e, como a vida de Paulo, principalmente nas tribulações, como na vida de Jesus, ele aprendeu a obediência, a humildade pelas coisas que sofreu. Está escrito isso lá em Hebreus. Eu acho que é capítulo 5, versículo 8. Ele, Jesus, aprendeu pelas coisas que sofreu. Sofrimento é pedagógico de Deus nas nossas vidas. Não tenho que reclamar de nada. Principalmente nas tribulações, irmão, nós devemos esquadrinhar nossos caminhos. Nós estamos no caminho de Deus. O que é que o Senhor está me ensinando com isso? Para onde Deus quer me levar com isso?
Então, nesses momentos que nós temos como terríveis na nossa vida, Deus me esqueceu. Não esqueceu coisa nenhuma. É por isso, inclusive, que está acontecendo com você. É por isso. Não esqueceu, não. E Deus nos conceda graça para discernir a sua misericórdia sempre presente em nossas vidas, inclusive e principalmente nas tribulações, porque Ele está simplesmente nos trazendo de volta. Esquadrinhemos nossos caminhos. Eu estou de acordo com a vontade de Deus. Deus quer nos trazer de volta em obediência. Deus quer nos trazer de volta na sua dependência. Deus quer nos trazer de volta na fidelidade ao seu reino. A missão que Ele nos concedeu. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo foi chamado para pregar e sabia disso. Que Deus nos dê fidelidade no comprometimento com o nosso grupo, com a nossa igrejinha que nós chamamos. Irmãos, cada um aqui sabe, o infiel, cada um que é infiel sabe disso. Cada um aqui. Eu chamo a atenção aqui e falo, eu não estou interessado no que vocês podem ajudar. Eu estou interessado na fidelidade a Deus. É no entendimento do comprometimento com Deus. É nisso que eu estou interessado. Como diz Paulo, quando agradeceu aos filipenses pela ajuda, eu louvo a Deus pelo fato de vocês terem contribuído, não pelo que eu recebi, mas por vocês terem entendido que precisam contribuir. Eu não estou agradecendo pelo que vocês mandaram, não. Estou orando, dando graças a Deus, porque vocês entenderam. Os Tessalonicenses, na sua extrema pobreza, ajudaram com muito mais do que podiam. Ele não estava interessado no valor que eles deram. Era no fato de eles terem entendido que precisavam ajudar os irmãos, no caso dos Tessalonicenses, de Jerusalém, que estavam passando necessidade. Então é isso, irmão. Quando um pastor fiel pede aos irmãos que sejam fiéis, ele não está interessado necessariamente, não é no dinheiro de vocês, não é na ajuda, é no que vocês vão, é na sua fidelidade a Deus, no entendimento das coisas de Deus, na obediência ao que Deus mandou, é isso. Precisamos entender, conhecer o Senhor, porque esse conhecimento de Deus, nós falamos, o conhecimento de Deus e a fidelidade do crente. Quanto maior o nosso conhecimento de Deus, isso vai lastrear a nossa fidelidade, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei para quem eu estou trabalhando, eu sei em que poder eu estou trabalhando. Como Pedro ensina, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus, aquele que serve, faça-o na força que Deus supre. É isso, irmãos. Aquele que conhece ao Senhor, que é o salvo. Quem não é salvo não conhece o Senhor. Ele até imagina que conhece, mas não conhece. Aquele que conhece o Senhor, que é o salvo, ele vai ter um comprometimento com esse Senhor. Um comprometimento inarredável, como Paulo. A minha vida não interessa não, desde que seja para cumprir o que Deus me mandou fazer. Aí, irmãos, a gente de fato viverá na nossa igrejinha, mesmo pequena, comprometidos com o nosso pessoal aqui, comprometidos com quem vive conosco, pai, mãe, irmãos, cunhado, vizinho, prédio onde você mora, em todo lugar, empresa onde você trabalha. Você é alguém chamado por Deus para ser seu agente. Sabe que agente é aquele que age. Então aquele que age conforme Jesus mandou, conforme os apóstolos ensinaram, conforme o pastor ensina. É isso que é a igreja e só isso. E assim nós estaremos realmente trabalhando na obra do Senhor, com base no seu conhecimento, com a fidelidade que Ele mesmo nos dá força para ser fiéis, no sentido de que o seu nome seja louvado em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.